Youth Online, como é que é? Tudo bem? Qual é a câmara? Qual é a câmara? É aquela, fofo. É aquela. Boa noite, Young and Free, boa noite, Powerhouse. Como é que é? Tudo bem? Eu achei piada da Rosa estar a dizer essas coisas, que até parece que a gente tem aqui muitas câmaras. Temos não é? muitas câmaras, mas sim, senhora. basta haver duas, não é? Sim, já cria exatamente. E nós queremos olhar diretamente nos vossos olhos, dar-vos as boas-vindas. Se estás aí pela primeira vez, sim, nós estamos a fazer acontecer uma reunião de igreja. És muito bem-vindo. Põe no chat, interage connosco, põe uma mãozinha, um coração, o que tu gostares, o emoji de favorito. Aliás, existe uma equipa de youth a acompanharem o chat agora mesmo, por isso se tu utilizares esse ícone, esse emoji da mão aberta, vão haver pessoas que vão estar a interagir contigo, porque hashtag nós queremos ser teus amigos. Este é o meu hashtag preferido. Tudo aquilo que nós estamos a fazer aqui é sobretudo para te conhecer, por isso faz-te conhecer também. E começámos o mês de uma forma incrível. A semana passada, se não viram, vão ver. O pregador é top, outro nível. E hoje temos uma coisa extraordinária a acontecer. Hoje vamos ter... Nós hoje vamos ter um painel. A mensagem da semana passada foi apenas um overview acerca do nosso tema do mês, que é In Your Head, In My Head, na nossa mente. E vamos estar a falar acerca de saúde mental. Esse é um tema super atual, super importante para todos nós. Não interessa se tu tens 8 ou 80, esse é algo que tu tens que cuidar. Da mesma maneira como nós cuidamos do nosso corpo, nós devemos cuidar também dos nossos pensamentos, das nossas emoções. E ao longo de todo o mês de julho nós vamos estar a falar especificamente deste tema de saúde mental, e nós convidamos uns convidados especiais para nos virem. Mas é surpresa, fica aí desse lado, certeza que vais gostar. Vamos ficar à espera da tua reação no chat. Eu espero que este painel te enriqueça e que tu possas recolher para ti conselhos importantes para tu cuidares da tua saúde mental. Já nos vemos, até já. Até já. Chamados, escolhidos para viver uma vida diferente, uma vida que vai além de nós mesmos, do nosso conforto, uma vida de generosidade que impacta tudo e todos, que não deixa nenhuma vida à margem, que não deixa ninguém de fora, uma vida maior que nós mesmos, uma vida que muda e transforma gerações. Nós temos uma missão, um propósito, garantir que toda a gente neste planeta azul conheça um nome maior que todos os nomes, um nome que traz salvação, um nome que significa amor, que vai além de qualquer barreira para te encontrar. Este nome é para todos e o mundo está desesperado por ele. O nome é Jesus. E deixa-me terminar com uma pergunta. Quantas pessoas já conheceriam este nome se não tivéssemos medo de viver uma vida generosa? A Youth Online, muito bem-vindos a este painel onde vamos falar um pouco sobre saúde mental, e eu acredito que vai ser bom para vocês. Aliás, como vai ser bom para nós aqui que estamos aqui no painel, e de facto saúde mental nós vamos estar a falar pelo menos durante este mês, sobre este assunto. É um assunto importantíssimo, dos 8 aos 80, e há uma coisa que é absolutamente indispensável nós abordarmos e falarmos e ganharmos alguma consciência também, e também percebermos, não só para nós, mas também para os outros, como é que nós podemos estar mais despertos para aquilo que se passa à nossa volta e para a saúde mental dos nossos colegas, da nossa família, dos nossos amigos. E eu hoje tenho 3 convidadas, estou muito bem acompanhado. A Marta, que é psicóloga e que trabalha já há muito tempo nesta área, a Bruna e a Mariana, e hoje vamos falar um pouco sobre sinais, porque uma das questões mais prementes é ter a noção exata de quais são os sinais a que devemos estar atentos, não é? Quando nós estamos, aliás, saúde mental é saúde, como nós temos estado a falar em Youth Online, em Young and Free, em Powerhouse, saúde mental é saúde. E se na saúde do nosso corpo nós muitas vezes conseguimos detectar sinais, porque temos uma febre, porque nos dói alguma parte do corpo, e conseguimos perceber isso bem, às vezes no que toca à saúde da nossa mente é menos falado, ou é menos habitual, ou é menos normal conseguimos identificar esses sinais. Então hoje a ideia é nós falarmos um pouco sobre sinais que tu deves estar atento, não só para ti, mas também para aqueles que estão à nossa volta. E obviamente vamos falar de sinais. Eu vou falar com a nossa psicóloga de serviço. Eu sinto-me naqueles programas da manhã ou da tarde, ou lá o que era. Marta, diz-nos uma coisa, da tua experiência, daquilo que tu sabes, daquilo que tu já viste, quais são aqueles sinais, se calhar 3, 4, não sei, tu dizes assim, é absolutamente indispensável estarmos atentos a isso?
Então, eu acho que é muito importante nós conseguirmos perceber o que é que nós estamos a pensar e o que é que nós estamos a sentir, né? Muitas vezes nós desvalorizamos esses sintomas, mas é muito importante percebermos porque normalmente os nossos pensamentos começam a ficar muito negativos, não é? Começamos a sentir ansiedade, um medo excessivo, começamos a sentir alguma tristeza que se prolonga no tempo, começamos com falta de motivação nas atividades que nós fazemos no dia-a-dia, ou para estudar, ou para a escola, ou para o trabalho, o que for, não é? E muitas vezes também nos isolamos, é um sintoma muito comum, sobretudo nestas idades mais jovens, não é? Isolarmos, não queremos estar com os amigos, não queremos estar com a família e, portanto, levar-nos um bocadinho a afastar-nos dos outros é um sinal que devemos estar também atentos. Por outro lado, começamos a sentir também alguma falta de prazer nas atividades que nós fazemos de lazer, não é? Sei lá, o futebol, todas as atividades, os hobbies que nós gostamos de fazer, começa a haver uma perda de interesse por essas atividades que nós antes tínhamos tanto interesse, não é? E depois algumas alterações também que temos que estar atentos, sobretudo alterações no padrão de sono e no padrão de alimentação é muito comum, não é? Deixarmos de dormir o suficiente, começamos a não dormir bem, a termos dificuldade em adormecer, algumas insónias também, ou por outro lado começamos a dormir de uma forma excessiva, andamos mais cansados, com falta de energia e também algumas alterações em termos de alimentação, como eu estava a dizer, portanto, ficarmos com falta de apetite, não queremos comer, sentimos mais enjoados, ou por outro lado começamos a comer excessivamente, não é? E nós percebemos que não há nada físico, nenhuma alteração física que explique isso e começamos a perceber que pode ser alguma coisa emocional, de facto. É interessante que tu mencionas isso. A maior parte das alterações que estás a mencionar são alterações que não somos nós que provocamos. Ou seja, por exemplo, falavas aí no padrão de sono e foi uma das coisas que experimentei na pele. De facto, e lembro perfeitamente que a determinada altura tornou-se óbvio que estava extremamente cansado, aquela coisa horrível que é tu estares cansadíssimo, morto, né, na gíria, e não conseguis dormir, deitar-te e ficares a contar as manchas no teto do quarto, quer dizer, era impensável e eu notei isso. Diga uma coisa, meninas, daquilo que vocês, daquela também que é a vossa não só experiência pessoal, meninas, por amor de Deus, né, claro que sim, daquela que é a vossa experiência pessoal e eu gostava também de perceber um bocadinho dos vossos colegas, o que é que vocês já notaram, o que é que vocês já viram, e até em vocês, porque a verdade é que às vezes nós quando somos mais velhos, não é que eu seja muito velho, mas há uma tendência para nos esquecermos um bocadinho também a ansiedade e o stress normal de uma idade, de um final de uma adolescência, até do início de uma adolescência ou dos young adults, não é? Dos 20 e poucos. Mas diga uma coisa, o que é que vocês, Bruna, começo por ti se calhar, o que é que tu vês mais destes sinais e até de alguns comportamentos de risco às vezes identificas em colegas, em amigos, em pessoas com quem fazes vida? Olha, principalmente a Marta tocou aqui numa questão, quer dizer, pelo menos daquilo que eu estou a viver e aquilo que as pessoas mais próximas de mim vivem, mais em relação um bocado a esta ansiedade de trabalho e de stress e de termos muitas coisas a acontecer. E eu acho que é importante nós, mesmo mais novos, começarmos a ter um bocado de noção destes pequenos sinais que temos, porque eu sinto isso e às vezes se calhar desvalorizo um bocado e acho só, agora estou super ocupada e às vezes não percebo bem que realmente tipo, preciso também do meu tempo e de perceber quando é que é uma coisa saudável ou não. E eu acho que à minha volta é um bocado por aí, a falta de motivação para trabalharmos ou então nos sentirmos um bocado overwhelmed com tudo. Eu acho que é um bocado por aí. Diz-me uma coisa, Mariana, tu estás a estudar ainda, certo? Sim, sim. No contexto escolar, se calhar até outras coisas, outros sinais, momentos de stress que tu vês que, sim, de facto há aqui alguns gatilhos que carrego às vezes e que vês isso em ti nos teus colegas. Fala-nos um bocadinho sobre isso. Então, nós como Young and Free começa de muito novos, acho que começa a partir dos 12 e eu acho que nós às vezes, enquanto crianças, achamos que nem sequer deve ser nada de especial porque nós não estamos preparados para uma depressão, acho que somos demasiado novos para dar a sentir coisas daquela dimensão. E uma coisa que eu tenho notado muito ao longo dos anos, inclusive já tive uma amiga minha muito próxima que passou por pensamentos de suicídio e coisas desse género, é o isolamento, como a Marta tinha dito. O isolamento é um ponto super crucial porque nós passamos a não querer estar com os amigos ou porque começamos a pensar que eles já não gostam de nós, estão a fazer conspirações para não estar connosco, qualquer coisa. E também noto muito uma tristeza, um olhar triste na pessoa, ela já não gosta do que estava antes, se calhar
começa a procurar músicas mais depressivas ou uma coisa do género para tentar encontrar conforto na dor, mas não tem a necessidade e não tem aquele step out para pedir ajuda a alguém, porque pensa, não, eu devo ser o único a passar por isto. Eu acho que o isolamento e estar mais triste e mais desmotivada é o que se vê mais assim na nossa geração. Uma das coisas que me chocou mais, não vou estar aqui a contar a minha história, mas uma das coisas que me chocou mais quando tive o esgotamento e quando falei disso publicamente foi, e eu percebo exatamente o que as pessoas estavam a dizer, mas as pessoas chegarem ao pé e dizem assim, que coragem falar sobre isso. E a mim choca-me um bocadinho a ver este conceito, porque isso significa que a maior parte das pessoas acha que é corajoso admitir publicamente. Exatamente. E acho que há uma barreira que nós precisamos de quebrar, e eu aqui estou a falar na sociedade em geral, mas também na igreja, e aqui também estou a falar muito, e eu faço aqui meia culpa enquanto alguém já com idade adulta, que às vezes nós desvalorizamos muito as questões da saúde mental nos mais novos. Sim. Porque olha, para já eu acho porque nos esquecemos, não é? Esquecemos o que é que passámos, esquecemos o stress que era as épocas de exames, o ter que o lidar, por exemplo, com a rejeição nestas idades, que é terrível, muitas vezes o próprio bullying, que não é só uma coisa, às vezes fala-se no bullying como uma coisa de crianças, mas é uma coisa que entra pela adolescência adentro, às vezes até à idade universitária. Mas são muitos pontos de stress, transições de vida atrás de transições de vida, a verdade é essa, e até mudanças do corpo e das hormonas. E a minha questão, Marta, volto a ti um bocadinho. Temos sinais, falaste aqui de muitos sinais, temos aqui muito material. Pergunta de €1 milhão. E agora? Alguém está lá em casa assim, caneco, o meu padrão de sono mudou, o meu padrão de alimentação mudou. Para já dizer que às vezes um sinal isolado pode ser apenas um sinal, até pode ser outra coisa. Mas se há um sinal destes, se de repente alguém nos ouve e diz, eu estou a identificar isso, o que é que eu posso fazer? Ok. Eu acho que primeiro é importante nós conseguirmos distinguir aquilo que é típico e sobretudo na adolescência, porque há muitas alterações, não é? Como tu estavas a falar, alterações do corpo, alterações hormonais, etc., que levam também a haver aqui algumas alterações do humor. Portanto, há dias em que vocês se sentem no topo do mundo e há dias em que vocês estão no fundo do poço a sentir-se super deprimidos. Isso é uma coisa normal, não é? Agora, quando nós começamos a perceber que esses sentimentos de tristeza se arrastam no tempo, não é? Quando há uma duração superior àquilo que devia de haver, quando há mais intensidade, mais frequência, aí nós temos que começar a perceber, ok, isto é um sinal de alarme, porque eu não estou a sentir isto um dia ou outro, isto já se prolonga por semanas ou meses ou o que for, não é? Portanto, tentar perceber sempre a duração, a frequência, a intensidade dos sintomas é muito importante, não é? E depois, o que é que nós fazemos com isto? Primeiro, acho que é muito importante partilhar com alguém, não é? Nós achamos que só acontece connosco, que mais ninguém passa por isto, não é? Eu ouço tanto isto nas consultas, não é? Mas é só comigo. Não é só contigo, há tanta gente a passar. E o facto de nós partilharmos com alguém que já passou por isso, percebemos que essas pessoas ultrapassaram, também nos dá a nós essa força de, ok, se ele conseguiu, eu também vou conseguir, não é? Por outro lado, acho que é muito importante nós reeducarmos a nossa mente. Tu estavas a dizer uma coisa muito interessante, que é, nós estamos tão alerta para as questões do corpo, para a alimentação saudável, para reeducar a nossa alimentação, para fazer exercício físico, e quando se fala de saúde mental parece que ainda há um tabu à volta disto, não é? Mas na verdade nós também temos uma mente, não é? E a mente também tem que ser reeducada, porque a nossa natureza, não é? É uma natureza que puxa mais para aquilo que é mais negativo e centramos-nos naquilo que é mais negativo, não é? Então é preciso reeducar estes pensamentos, não é? É preciso nós conseguirmos, de alguma forma, criar alguns cenários alternativos mais positivos, mais realistas. Né? Eu digo muitas vezes que é necessário nós conseguirmos distinguir, por exemplo, aquilo que é uma possibilidade daquilo que é uma probabilidade. Né? Muitas vezes em consulta os jovens que vêm com ansiedade me dizem, mas é possível acontecer, é possível eu morrer hoje, é possível. Claro que é possível, não é? A morte, nós sabemos que é uma coisa certa. Agora, qual é a probabilidade disso acontecer? Tu és jovem, saudável, não tens problemas de saúde, a probabilidade é mínima, não é? E às vezes temos preocupações excessivas com assuntos que, quando nós desconstruímos esses pensamentos, vemos que realmente estamos a dar um poder superior àquilo que eles de facto têm, não é? E, portanto, é muito importante nós conseguirmos reeducar a nossa mente, manter uma atitude mais positiva, estarmos ao pé de pessoas também mais positivas que nos puxam para o bom, não é? E depois mantermos de alguma forma mais úteis, mais ativos, não é? O facto de estarmos desocupados, e aconteceu muito aqui durante a pandemia, e tive casos que foram piorando porque de facto as pessoas estavam em casa, tinham mais tempo a pensar naquilo que não deviam, não é? Portanto, mantermos ocupados com hobbies, com passatempos, sair com os amigos, mantermos-nos úteis, também nos dá algum
senso de propósito, de utilidade, alguma normalidade e segurança também, não é? Portanto, também são coisas que nós podemos fazer. Claro que quando chegamos a um ponto em que percebemos eu já não consigo sair disto e em que os sintomas já estão mesmo muito, muito enraizados, aí, obviamente, está na hora de pedir ajuda profissional, não é? Certo. E não há mal nenhum por isso, não é? Na verdade, Deus deu dons e talentos aos médicos, mas também deu aos psicólogos, aos psiquiatras, não é? Ninguém sabe tudo, não é? E as pessoas estão cá para nos ajudar. Nós não sabemos tudo e não tem mal nenhum. Tu mencionaste aí a ajuda e deixa-me só dizer a quem está aí desse lado de malta de Young and Free, de Powerhouse, que se vocês precisarem de falar com alguém, todos os vossos líderes de grupo que estão com vocês, eles estão neste momento, eles sabem o que fazer e se não forem eles a ajudar, eles vão vos encaminhar para alguém que vos pode ajudar sobre este tema, ok? Portanto, se vocês estão a ouvir isto, estão a identificar alguns sinais e precisam de falar com alguém, precisam de ajuda, não esperem, a sério, não esperem mesmo mais tempo, não pensem, eu estou a falar muitas coisas que foi exatamente aquilo que eu fiz, não pensem que é só mais um X de dias ou de semanas, porque às vezes as coisas, isto na saúde é mesmo assim, às vezes basta uma situação que sai do nosso controle e alguma coisa pode acontecer, por isso não esperes, tu viste que tens alguns dos sinais, algum destes sinais amarelos ou vermelhos, fala com alguém, agarra no telefone, fala com o teu líder e de certeza que se ele não se sentir suficientemente empowered para te ajudar, certamente que ele te vai encaminhar para alguém, ok? Deixa-me perguntar uma coisa. Mariana, foste tu que mencionaste há bocadinho que tinhas tido um caso de alguém com... Sim. Diz-me uma coisa. Era um colega? Uma colega, minha melhor amiga tua. da altura, sim. Diz-me uma coisa, o que é que na altura, provavelmente tu acompanhaste um bocado, se era a tua melhor amiga? Sim. Uma pergunta daquelas difíceis. O que é que tu gostavas de saber na altura para ajudar? E que se calhar sabes hoje e na altura não sabias. Então, naquela altura eu acho que estava muito na onda do 13 Reasons Why. Foi na altura em que começou a se tornar mais comum as pessoas falarem sobre o assunto e exporem isso a um nível de redes sociais e informação. E eu acho que na altura, nós éramos muito novos, eu devia ter uns meus 14, 13 ou assim. Eu acho que é muito difícil para nós sabermos que nós temos um way out, nós temos uma saída. Ela, por exemplo, ela não queria falar com os pais e já para falar comigo ela não me contava tudo. Houve uma altura em que eu tive mesmo de ligar para a mãe porque ela foi falar de que tinha uma data combinada com uma outra amiga minha e, portanto, ela nem comigo estava à vontade para falar, eu era a melhor amiga dela. Portanto, eu acho que quem me dera saber que há luz, há saída, que é normal, que apesar de eu não ter passado por aquilo, não significa que ela era a única na turma, no ano que estava a passar por aquilo. E eu acho que pelo menos eu não tinha uma ligação tão próxima de todo com Deus. Eu acho que eu gostava muito de já ter tido na altura, no sentido de poder dar-lhe palavra de luz, de sentido, olha, não estás sozinha, eu posso não saber o que é que tu estás a passar, mas há alguém que veio para dar vida e vida com abundância. Portanto, eu acho que o mais importante, eu gostava muito de ter sabido que havia luz naquela altura, naquele momento, não só tipo daqui a uma semana, não, tipo hoje tens aqui ajuda, eu estou aqui. Acho que sim. Uau, incrível. Bruna, tu já fizeste a transição há algum tempo para não só da adolescência para young adult? Não foi isso. Não é isso. Eu ia dizer outra coisa. Fizeste a transição daquela altura do estudo, dos exames, para entrar no mercado de trabalho, literalmente é assim. Quais foram as grandes diferenças que tu sentiste na tua vida, e mesmo a nível de stress, de ansiedade? O que é que existia antes? O que é que existiu depois? Até porque eu sei que há muita malta de certeza que nos está a ver e a ouvir e que daqui a meses ou daqui a 2 ou 3 anos vai ter que fazer essa transição, e eu, por experiência própria, também sei que é um pinpoint lixado, desculpem, o português corrente, é um pinpoint às vezes difícil. Como é que... Olha, eu acho que a diferença não é enorme no sentido em que o peso que nós sentimos de responsabilidade quando somos novos em relação a algumas coisas, também o sentimos quando passamos a trabalhar, a responsabilidade é um pouco maior. Eu acho que a grande diferença é nós, se calhar quando somos mais novos, termos mais apoio, se calhar, não vou dizer que é o exemplo de todas as pessoas, mas dos pais, então não nos sentimos tão abandonados, e se calhar quando entramos na cena de trabalho e temos que lidar com as nossas próprias coisas, se eu estou a trabalhar num sítio, não vai a minha mãe ou o meu pai responder por mim em relação a alguma coisa, e eu acho que isso traz um bocadinho mais de peso. Passamos nós a dar a cara e a encarar as coisas assim em primeira mão. E então eu acho que assim a grande diferença é um bocadinho a falta de suporte, e temos de lidar com as coisas por nós próprios. E pronto, acho que é mais ou menos isso. E notas, deixa-me fazer uma pergunta, notas nas pessoas, eu não sei se trabalhas com muita gente, se calhar da tua idade, provavelmente. Sim.
Em termos nós estamos a falar de young adults, 20 e poucos, certamente, não é? O que é que tu notas em termos destes tipos, se calhar alguns destes comportamentos de risco, variações, cedências à pressão do dia-a-dia? Tu vês isso no teu dia-a-dia? Tu vês isso nos teus colegas? Sim, e há pessoas, e vê-se claramente que há pessoas que às vezes lidam melhor com certas situações, às vezes nem precisa ser só, às vezes a lidar com clientes. Por exemplo, eu trabalho com o atendimento ao público e às vezes a nossa maneira de lidar com as pessoas e de lidar com certas situações que nos trazem algum constrangimento, nota-se que há pessoas que encaram as coisas e as adversidades de uma maneira e que há outras que às vezes não conseguem fazer essa filtragem, também às vezes não têm uma base boa. E uma coisa que acho que foi a Marta que fez referência a isso, ou alguém fez referência aqui, é as pessoas com que nós nos relacionamos. Eu sinto muita diferença. Por exemplo, se calhar quando eu era mais nova eu não sentia tanto esse apoio, era uma coisa mais parental. Hoje em dia sinto que é imprescindível eu ter à minha volta pessoas que me encorajem, que tenham essa palavra positiva. Eu acho que isso é super, 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 super importante, nós nos rodearmos de pessoas e às vezes eu penso isso, às vezes eu consigo se calhar lidar com algumas situações no trabalho de uma maneira mais positiva, mas sinto que preciso de ser essa pessoa para os meus colegas do tipo, olha, estas situações são normais acontecerem e eu fico feliz de estar numa posição de poder ser essa palavra mais de encorajamento e às vezes de não estressar. E eu, quando tenho esses problemas, tenho o meu pai e a minha mãe para me ouvirem em casa às vezes os meus momentos mais estressantes, mas eu acho que é muito importante nós termos pessoas à nossa volta que nos ajudam a passar pelas situações e a encorajar-nos. Posso só dizer uma coisa? Ela disse uma coisa importante que foi tentar mostrar que é normal, não é? E às vezes nós não normalizamos estas coisas e às vezes é preciso relativizar. É normal, toda a gente passa por algum stress quando vai à procura do primeiro emprego, toda a gente passa por algum stress quando vai para um exame que dá entrada à faculdade ou um exame da escola, não é? E o que acontece muitas vezes quando nós estamos mais estressados, mais ansiosos, é que nós subestimamos as nossas capacidades de lidar com essas situações, não é? Achamos que somos só nós, é uma coisa super normal. É normal que a gente fique mais estressados, mas na verdade nós temos essas capacidades em nós. Nós achamos no momento que não temos, porque estamos com um pensamento mais negativo na altura, não é? Mas na verdade nós temos essa capacidade, não é? Então temos que perceber que nós conseguimos lidar com isso. Lembrarmos de todas as vezes que nós já passámos alturas difíceis, não é? O que é que eu fiz naquela altura? Eu passei por uma situação difícil, que estratégias é que eu usei na altura? O que é que eu fiz na altura que eu consegui ultrapassar? Eu sobrevivi, estou aqui ainda. Então, bora lá, eu vou conseguir, não é? Tentar manter uma atitude positiva e lembrarmos que nós temos mais capacidades do que aquilo que nós achamos, na verdade. Não é? Certo. Pessoal, este foi o primeiro painel, nós vamos estar de volta aí num dos próximos Youth Online. Eu acho que tentámos manter tudo num campo muito prático e falar aqui pouco de teoria, falar daquilo que faz parte da vida de cada um de nós, os diferentes momentos, as diferentes situações. Se tu precisas de falar, eu volto a dizer, todos os líderes de Young and Free Powerhouse estão despertos para te ajudar e, eventualmente, se não tens um líder direto, alguém com quem falar, estás-nos a ver, seja em plataforma for, fala connosco, vai lá, manda mensagem, seja no Instagram, seja no YouTube, seja no Facebook, onde quer que estejas, manda mensagem, certamente que rapidamente alguém da nossa equipa vai entrar em contato contigo e vai te ajudar, porque tu não estás sozinho. E eu acho que esta é uma das grandes vantagens da igreja. Não quer dizer que na igreja não possa acontecer alguma destas coisas, é claro que sim, porque somos humanos, mas a igreja dá-te esta vantagem de tu poderes ter uma rede de pessoas, de amizades, de relacionamentos e de líderes que se preocupam contigo e querem o melhor para ti. Um grande abraço, até ao próximo Youth Online. Uau, que painel incrível. Eu espero que tu tenhas recolhido, tal como eu recolhi, alguns dos sinais de alerta que nós devemos ter para sabermos se estamos ou não a entrar na zona de perigo relativamente à nossa saúde mental. E sabe, uma das coisas mais importantes que eu acho que nós dissemos aqui neste painel foi que tu não estás sozinho, que tu podes ir ao encontro de alguém e simplesmente partilhar aquilo que se está a passar contigo. E aquilo que eu gostava de poder trazer agora como desafio e como convite é algo que nós fazemos em todas as nossas reuniões da Hillsong Portugal. É o convite para a salvação. Jesus é aquele que está mais próximo que um irmão. É alguém que promete nunca te deixar e nunca te abandonar. E Ele tem uma oferta gratuita e disponível, que é a salvação, a vida eterna. Uma vida com Deus, que é bem melhor de uma vida sem Ele. É uma vida cheia de esperança, é uma vida cheia de futuro e Jesus convida-te a fazer parte dessa vida abundante que Ele tem para ti. Não te sintas mais sozinho.
É curiosa a forma como nós podemos aceitar este convite. Ele está a bater à nossa porta e a única coisa que nós temos que fazer é abrir a porta e deixá-lo entrar. Ele não se força na tua vida, ele faz-te convidado, mas és tu que o tens que deixar entrar. Jesus, ele diz que se o aceitarmos como Senhor, se o aceitarmos o seu sacrifício naquela cruz como pagamento suficiente por todas as nossas falhas, por todos os nossos pecados, ele pagará a nossa dívida. E através desse pagamento nós passaremos a ser livres de voltarmos a ter um relacionamento com Deus. Livres e sem qualquer tipo de bloqueio ou impedimento. Nós estamos à distância de uma palavra. Jesus quer que tu o convides a entrar na tua vida. Tal como diz na palavra de Deus, que se nós acreditarmos no nosso coração que Jesus é o Senhor e que o confessemos com os nossos lábios, a palavra de Deus diz que Ele entra na nossa vida e nos traz a vida eterna. Por isso, se tu ainda não fizeste esta oração, se tu ainda não disseste a Jesus: Jesus, eu quero passar a viver a minha vida contigo, eu aceito a tua salvação, a salvação que tu tens para mim especificamente, eu quero te dizer que tu nunca mais viverás um dia da tua vida sozinho. Então, se tu és essa pessoa e gostarias de fazer essa decisão agora mesmo, eu vou convidar a Rosa, que está aqui ao meu lado, para nos liderar numa oração e para que tu possas tomar essa decisão. Se queres fazer isso, eu vou apenas pedir para fechares os olhos, não por nenhuma razão especial, mas para sentires aquilo que vais dizer e que digas comigo estas palavras. Jesus, eu hoje aceito-te como meu Senhor e Salvador. Entrego-te a minha vida. Todos os momentos dela. Os bons e menos bons. Sabendo que de hoje em diante. És o meu melhor amigo. Vives no meu coração. E a ti eu confio todas as coisas. Deixo para trás quem fui. E entrego-te quem eu sou. No nome de Jesus. Amém. Amém. Esta foi a melhor decisão que tu podes ter tomado. Coloca uma mão no chat se foi o teu caso. Nós vamos entrar em contacto contigo imediatamente. E agora a nossa noite chegou ao fim. Nós queremos nos despedir, mas não sem antes falarmos acerca de algo mega importante. Dos grupos de ligação e RDGs. Se tens entre os 19 e os 30 anos, pertences a Powerhouse, então inscreves-te num grupo de ligação. Se tens entre 12 e os 19, pertence a um RDG, Young and Free. Então, podes ir a ilsong.pt/GL, de grupo de ligação, e inscrever-te, e ainda esta semana nós te vamos contactar. Nós temos eventos a acontecer para Powerhouse todas as quintas-feiras num bar que se chama Dito Cujo. PH Socials são os meus preferidos. PH Socials. E também temos uma coisa incrível, que já temos Young and Free a acontecer ao vivo. Presencialmente. Nas nossas Young and Free Nights. Certo. E tem sido absolutamente extraordinário. Porém, ao domingo, porque igreja que é igreja, é ao reúne-se ao domingo. Reúne-se ao domingo, exatamente. Aparece, vê nas tuas localizações onde é que vives. Nós temos igreja de norte a sul do país. Verifica quais são os horários, vai ao nosso site, consulta, fala connosco. Qualquer dúvida nós estamos disponíveis para te responder. Acima de tudo, estamos disponíveis para te dar um abraço com a devida distância. E também nas nossas redes sociais, em Young and Free e Powerhouse. Entre em contato connosco, manda-nos uma DM e nós entraremos e responderemos assim que possível. Exatamente. Boa semana. Boa semana, pessoal. Tchau.